Os Pinóquios da vida real existem? Testes conclusivos, mesmo que científicos, eles comprovam que algo do comportamento pode falar muito sobre uma pessoa. Evidente que, por exemplo, se alguém está tendo uma convulsão, não quer dizer que a pessoa seja convulsa por dentro, mas está colocando um problema para fora. Todos veem que ali há um desajuste. Mas nesse caso é patológico. Mas há patologias que não são vistas tão claramente. Por exemplo, a pessoa que mente. Por que é importante nos preocuparmos com isso? Todos iremos concordar que a farsa política, farsa científica, médica, atrapalha a sociedade. Em que forma? Que você é pego de surpresa. Você entrega os seus bens, as suas posses, sem contestação. Você não sabe se há abusos, se você estiver sendo enganado. Então a mentira dentro da política é feita por humanos, isso convenhamos. A mentira dentro do âmbito médico é feita por humanos. A mentira dentro da religiosidade, inclusive do esoterismo, é feita por humanos. Isso credibiliza ou descredibiliza esses serviços, essas áreas. Por haver mentira na política, a política hoje é mal vista e não é eficiente. É a mesma coisa na ciência. A intenção maliciosa, a ciência sempre começa com armas. E a religião? O que ela quer? Te salvar? Ou salvar sua segurança financeira? Na realidade de dízimos, ofertas, oblações. Como lidar com isso? Sem se preocupar com isso. Você, depois de ver esse vídeo, não precisa ficar julgando a ninguém. Apenas observe. Está falando talvez também de você. Caso você se interesse por conhecer isso aí que você vê no espelho. Se você quer entender o ser humano que você experiencia com a sua consciência, ou talvez inconsciência, que pode se converter em demência, se você se perder. Então, veja, alguns testes científicos, eu vou enumerar alguns, que é muito interessante. Eu não sou entusiasta, nem fazedor de apologia ao academicismo. Você mais ou menos, nesses mais de 1000 vídeos, vocês viram, é visível que eu não aprovo toda a ciência. Eu não sou cientista. Poderia até ser, mas ainda eu questionaria. Eu questiono também as áreas das terapias, e eu sou terapeuta. Eu questiono o estilo musical e sou músico. Eu nasci numa família católica apostólica romana e contesto essa religião desde que eu me entendo por gente. Simplesmente sou daqueles seres humanos que não aceitam engolir tudo. Mas há testes interessantíssimos científicos que podem fazer linkagem com o nosso entusiasmo metafísico, com o que a gente já tem de experiência. Vamos falar então. Neurocientistas já fizeram testes, por exemplo, com pessoas de ambos os sexos. Colocaram elas sentadas. Tem um simbolismo muito interessante no comportamento que a pessoa não percebe, ela tenta mascarar, que é a cintura próximo de cintura. Quanto mais íntimo você crê que o outro é, ou quer que seja, cinturas tendem pelo menos, a estarem mais próximas. Tanto homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com homens, que é muito mais evidente,
e homens com mulheres. Porque se há muito espaço para se acomodar e as pessoas se aproximam, é um convite a ferir a bolha individual, a bolha íntima. Também foi feito testes com mulheres que acusadas pelos seus maridos de promiscuidade, traição. O detetive fez um teste, colocou um perfil falso com aquele, tentando pegar material, fotos, informações sobre aquele que é suspeito de estar andando com a mulher alheia. Esse marido dá o material, foto, endereço virtual, e o detetive pega, claro, tudo dentro da lei, é permitido criar um perfil falso e começa a falar com essa pessoa. Essa mulher logo se entusiasma. Oi, João, digamos que seja João. Como é que você está? E começa todo aquele desenrolar bem íntimo entre os dois, o que constatou que essa mulher, ela realmente estava praticando o ato acusado pelo marido. Também o detetive ligou algumas vezes de um número anônimo e falava o nome, digamos João, e a pessoa do outro lado era audível, para não dizer visível, que ela alterava-se, os seus ânimos. E ele fez o teste com um marido, ligando para essa esposa mal querendo atender. Então isso tudo é muito interessante, até para a gente, no nosso âmbito familiar, âmbito social, e entre nossos grupos de amizade, nós entendermos aonde estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos, e saber se queremos continuar, né, para a nossa liberdade de escolha, ou temos algo a aprender ou até recusar. Também há outros testes que foram feitos, por exemplo, apresentar um prato de comida para uma pessoa. Você já percebeu, eu vou dar uma complementação, que quando a pessoa entra no restaurante, ela coloca a barriga. Vocês sabem por que isso, que se coloca a barriga diante da mesa? A pessoa se ajeita porque a barriga come antes, através da mente que dá sinal, salivação, já começam os sucos gástricos, e essa barriga parece querer comer antes de chegar na boca o alimento. Por isso nos acomodamos. A barriga está sempre olhando para o prato muito mais próximo do que os próprios olhos e a boca. Então há muita coisa assim no comportamento que é gritante, inclusive, e muito interessante como didática. Também fizeram um teste, eu não encontrei o vídeo mais na internet, acredito que foi excluído, que colocam candidatos, né, todos estavam em sã consciência de escolha, aceitaram por si, foi tudo, né, de forma autônoma, a pessoa quis passar pelo teste, mas ela não foi informada dos preâmbulos do teste. Colocaram um acadêmico sentado com uma dose de algum líquido do lado, fone de ouvido e um botão vermelho e verde, para ver se ela concordava. Ela, de princípio não era para ela falar nada, era para ouvir calada. Só que o científico do outro lado, esses senhores, desferiam auditivamente palavras ofensivas, que seria ofensivo para aquele. Como, por exemplo, um caminhoneiro chama alguém de FDP, a mãe de alguém. Se estiver olhando para você mesmo, não sendo direcionada para você, você se identifica com isso porque você tem mãe e tendemos a proteger as mães. Mas não é para você, é para o outro. Ou para ninguém, era apenas para mexer com as massas. Esse teste foi mais ou menos isso.
O acadêmico começa a responder sim ou não. Quando começa nos pejorativos, o acadêmico se descontrola. Mas como um ser tão educado, uma pessoa que segue a etiqueta, padrões sociais, apesar de sua instrução, e ele não poderia parar de consumir doses daquele líquido suspeito, até então, ele se descontrola e começa a dar soco nos vidros, arranca o fone de ouvido, arrebenta tudo, e passa-se o teste para outro. Esse é reprovado. Ou melhor, aprovado. Exatamente o que a ciência queria provar, que qualquer pessoa sob extrema pressão, ela perde a consciência. O instinto de sobrevivência sempre será acima da paciência. Outra, colocaram uma mulher distinta, de família, dona de casa, fizeram o mesmo. O resultado foi idêntico. Colocaram um jovem, foi até pior. Colocaram um homem distinto, de família, um pai, e começaram a mexer com seus filhos nas gravações. Esse homem se descontrolou mais ferozmente do que um ente com problemas psicológicos. Então a gente está o tempo todo com esse corpo mentindo, porque como pode, apenas num teste, essas coisas te revelarem? E há muitas outras coisas, forma de olhar, o afastamento ou aproximação. Se uma pessoa está muito próxima de você, ela está conseguindo de você o que ela quer, provavelmente. Se ela se afasta repentinamente, o interesse não é mais em você. Porque as pessoas, elas se identificam com esse mental, que é muito pontual, em coisas interessantes para aquele momento, que se tornam vitais. Vemos no contexto de paixão, interesse financeiro, comércio, né, de querer vender, essas operadoras que não param de te ligar, elas querem algo de você. O dia que você, vamos dizer, ser claro, se revolta, aquela pessoa já não vê você mais como cliente. É certo se revoltar? Não. Mas às vezes é o necessário, apesar de não essencial. Porque senão aquele círculo sansárico não vai parar. Você tem que ter alguma atitude. E não vai ser apenas com passividade. Então vejam que gama de coisas podemos tirar desse vídeo falando sobre o comportamento. Há muitas coisas que ferem, por exemplo, o silêncio. Você está num grupo, você está falando com uma pessoa, você perguntar e a pessoa te responder amanhã. Isso é um retrato da pessoa. Porque não pode que essa pessoa, e claro, você não deve a cobrar nem mendigar a sua atenção, mas observe como funciona, então, o ser humano. Não pode que essa pessoa não teve um tempinho para ir no banheiro, que ela estando online ela não viu nada. Você é despercebido entre muitas caras. Isso é mais, vamos dizer, evidente, quando você já foi suprassumo da atenção daquelas pessoas. Perceba isso dentro do seu círculo de amizades, nos seus relacionamentos, quando a pessoa está se afastando ou está se aproximando. Nós só se interessamos pelo aquilo que é importante para nós. Nós não nos preocupamos se estamos ferindo as emoções dos outros. Ah, mas eles que se danem. Eles têm as emoções deles para se resolver. Mas não pode um ser humano se resolver quando outro estimula aquilo que deveria morrer. Você está no outro, literalmente, ressuscitando mortos, trazendo escória à vida. E aquela pessoa estava quieta. Poderia que aquele karma, vamos falar em termos esotéricos, não se manifestasse se não fosse o outro vir atiçar essa coisa que vai se tornar um problema para a pessoa. Então, como assim a mentira não é importante
devemos perdoar, devemos mentir e não ter culpa, peso de consciência. Você está lidando com pessoas, não são bonecas infláveis. Então devemos tomar muito cuidado. Isso aqui é até um vídeo, não é científico, mas é um apanhado que eu fiz de alguns casos de pesquisas que teve comprovação de que todos tendem, ninguém está isento, sob pressão, de reagir como um animal. E agimos como um animal nos 3 centros da máquina humana. No intelectivo, seja o neuronal, no motriz, ou motor, e principalmente no sexual. Por isso que os relacionamentos não duram, porque está todo mundo preocupado com a sua satisfação imediata, sem se preocupar o que será o futuro do outro, até o outro se revoltar, sem controle, você não mediu certo as suas escolhas, se meteu no buraco errado. Reflitam aí, isso tudo aqui que eu falo não é uma queixa, porque eu não estou passando por isso, mas talvez você tenha passado e possa que esse vídeo tenha o ajudado. Paz reverencial a todos.